Olá, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que iniciamos o nosso ABRH-ES Cast, o podcast que conecta as pessoas ao mundo do trabalho. Nossa missão é disseminar os conhecimentos e as boas práticas nesse universo. Hoje, o nosso ABRH-ES Cast vai falar sobre as boas práticas da melhor empresa para se trabalhar. Está aqui conosco a CEO da maior empresa aqui no mercado capixaba, falando sobre as boas práticas de gestão, comunicação e estratégia. Fique conosco, papel e caneta nas mãos. Os anfitriões aqui são eu, Eliane Dalvi, estou como voluntária e diretora na plataforma da Universidade Conecta, da ABRH-ES. Está aqui conosco o Kleber, voluntário da plataforma da Universidade Conecta, da ABRH Espírito Santo. Seja bem-vindo, Kleber. Obrigado, Eli. É um prazer estar de volta. Segundo episódio. Estamos com uma convidada muito especial. Estou muito feliz de estar aqui novamente, tendo essa oportunidade de com muita experiência. Explorar um tema tão interessante. Estou aqui com a Paula Barcelos. Prazer. Obrigado pela presença. Fiquei sabendo que sua agenda é um pouquinho desafiadora. Então está sendo um enorme prazer te receber aqui. Conseguiu esse espaço na agenda, poder vir aqui falar com a gente, compartilhar um pouco da sua experiência a respeito desse tema. Eu queria começar fazendo um pequeno resumo da sua experiência, porque para as pessoas que estão nos assistindo te conheçam um pouco melhor. Você é formada em engenharia de computação. Sou. Olha só. Engenheira de computação. Pós-graduada em marketing e gestão, como ele falou, CEO, uma das maiores empresas de transporte rodoviário de passageiro do país. Uma empresa capixaba, um orgulho pra gente, né? Está no grupo Águia Branca há 20 anos. 22 anos. E desde 2020 está como diretor executivo da aviação. E é um baita desafio, né? Sim. Para quem não sabe, né, para quem está nos assistindo, a Águia Branca é uma empresa capixaba com 77 anos. É uma jovem senhora, com cerca de 3.200 funcionários diretos e indiretos. Pois é. E a gente trouxe você aqui, né? Que bom que você conseguiu vir para poder falar sobre um prêmio que vocês ganharam no dia 12/9, ou seja, está recente, está ainda quente. Vocês não conseguiram ainda nem respirar a respeito desse prêmio, porque eu sei que vocês foram chamados para poder falar sobre esse prêmio em diversos locais, que é o Great Place to Work, GPTW. Conseguiram conquistar o primeiro lugar. E é interessante que a aviação nunca tinha participado. Exatamente. E aí entrou, né, nessa premiação e vem com o primeiro lugar. Eu acho que é um processo extremamente criterioso. A gente conhece a GPTW. Até falar rapidamente aqui, para quem não conhece, a Great Place to Work é uma consultoria global. Tá? Ela foi criada na década de 80 pelo jornalista Robert Levering e tem por objetivo apoiar organizações a obterem melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação. Então, dona Paula Barcelos, obrigado por estar aqui novamente. Tá? Você quer se apresentar, falar alguma coisa sobre você? Acho que é bacana, né? Eu tenho 51 anos, me formei em engenharia de computação na primeira turma da Universidade Federal do Espírito Santo. Né? A primeira turma. Entramos 30, saímos 3. Formamos a primeira turma e desde então eu tenho atuado aí em várias empresas. Eu venho do mercado, né? Então no Grupo Águia Branca há muitos profissionais que desenvolvem toda a sua carreira dentro do grupo. Sim. E eu cheguei há 22 anos, né? Estive na diretoria comercial durante 9 anos e fui convidada no momento em que o meu vice-presidente assumiu a presidência do grupo, fui convidada a assumir como CEO da Aviação Águia Branca. Bom, liderança feminina, eu adoro. Eu também, né? Sou até suspeita. É a sua área, né, Eli? Que bom. Pois é, nós vamos agora explorar um pouco sobre essas boas práticas da melhor empresa para trabalhar no Espírito Santo. E é um grande orgulho, né, que a Aviação Águia Branca é capixaba. E eu queria começar com uma pergunta sobre valores e cultura organizacional, que eu acho que é uma área que você gosta muito, né? Perfeito. Eu já vi alguns podcasts, algumas entrevistas que você deu aí
pelas mídias capixabas e vi que você gosta muito do tema. Então, assim, para a gente poder fazer um aquecimento aqui, quais são os princípios e valores fundamentais da empresa que contribuíram para a classificação como um excelente local de trabalho? Perfeito. O Grupo Águia Branca, né, é um grande desafio liderar a empresa mais antiga do grupo, né, por 77 anos. E o Grupo Águia Branca sempre foi um grupo com valores muito fortes que vieram de seus fundadores. Então, para o grupo, para todos os nossos negócios, não há um valor mais importante do que segurança. Ok? Então, assim, é bem relevante. Você pode até não entregar, não fazer as demais entregas, mas você tem que entregar uma operação segura. Depois vem o respeito e a confiança, que fala muito, na minha opinião, desse ambiente favorável para a gente poder trabalhar de uma forma próxima, humana, presente, junto com todo o time. E valores como evolução, que está muito ligada a uma governança fortíssima que o Grupo Águia Branca tem, gerenciando todos os seus negócios. Então, evolução significa tem sempre que fazer melhor. É importante você citar a segurança como um valor fundamental, porque o grupo ele iniciou com transporte de passageiros. Sim. Então, desde do início, esse valor, né, de transporte de vidas tem que estar presente. Né? A segurança das pessoas em primeiro lugar, realmente. Kleber, a gente fala que segurança para nós é um valor inegociável. Perfeito. Todas as decisões que a gente pauta, todas as construções, elas passam por segurança. Eu me recordo, a gente teve um processo seletivo internamente no momento em que foi aberta essa vaga de CEO da Aviação Águia Branca, da Divisão de Negócios Passageiros. E eu me recordo que na etapa final, né, foram meses em que a gente foi sabatinado, havia muitos candidatos. E o Renan me disse, Paula, a gente concluiu que você é a pessoa mais preparada para assumir a Aviação Águia Branca. E eu queria te convidar para assumir esse lugar. Falei, Renan, fiquei super feliz, né, com o reconhecimento. E ele falou, eu quero que você me entregue só 3 coisas. E a minha cabeça estava mil, né, com aquela notícia e processando. E eu fiquei imaginando, como é que ele vai resumir o desafio da diretoria executiva em 3 coisas? E aí eu falei, pois não, Renan. Fiquei imaginando, atenta no que ele ia me dizer. Ele falou, primeiro, segurança. Você pode até não entregar resultado, mas você tem a obrigação de fazer uma operação segura. Okay. E nós, Kleber e Eliane, a gente fala de segurança todos os dias. Segurança para nós é o principal tema. Em segundo lugar, Paula, você precisa entregar resultado. Então, você tem que entregar lucratividade, você tem que entregar produtividade, porque é assim que você vai chamar atenção para que novos investimentos sejam feitos na divisão passageiros. E por último, que eu considero fundamental para todo esse trabalho, para a gente ter conquistado esse resultado que a gente conquistou, que foi liderança presente. Liderança presente. Isso é um valor, nas palavras dele, isso é um valor que vem do Grupo Águia Branca, vem dos fundadores. Sim. E eu quero que você seja uma líder sempre disponível para conversar com qualquer pessoa. Que você seja acessível, que mesmo que naquele dia você não consiga, porque você está correndo entre uma agenda e outra, se alguém diz que quer falar com você, que você garanta que você fala, olha, agora eu não posso, mas olha, amanhã vamos começar o dia tomando um café juntos? Estou te esperando e tal. Então, essa liderança presente, que é um valor que vem do Grupo Águia Branca, foi determinante para a gente poder construir toda essa liderança, a gestão que a gente tem hoje. Uma gestão que é muito humanizada, que olha o outro, né? Tem uma frase que a gente gosta muito, que é, somos uma empresa de pessoas para pessoas. No momento em que a gente responde por 1.100 motoristas, para pensar a empatia, o cuidado, o olhar na família. Muitas vezes o desafio de entrar numa sala com 40 motoristas sem ter a menor ideia do que eles vão dizer, né? E dizer, olha, vim aqui para a gente falar de segurança, para vocês me dizerem o que a gente pode fazer para ter uma empresa mais forte. Isso você faz, você vai até lá, conversa com eles, olho no olho. Faço localmente. E isso é muito, muito legal. Às vezes as pessoas falam, você não se preocupa? Eu falei, olha, não, assim, eu gosto muito dessa abertura. Né? Eles brincam, Paula, você deixa seu celular completamente fora. Eu falei, não, eu tô aqui com vocês como se não existisse nenhum outro assunto importante. Então me contem, vamos lá. Quero saber as histórias de vocês, quero saber o que a gente pode fazer melhor.
Então, eu acho que isso tem uma força absurda. Tem. Absurda. Paula, se eu pegar então esse ponto seu, né, que é liderança presente, Sim. e hoje a comunicação é um dos maiores desafios, né, dentro de uma empresa. Sim. Como que você poderia, a partir do seu próprio exemplo, como vocês têm trabalhado então essa comunicação transparente, aberta, que é um ponto-chave Sim. até para o processo todo da Perfeito. premiação, né? Perfeito. Tem um aspecto da comunicação que eu acredito muito e que desde que eu assumi, a gente tem buscado muito essa forma de fazer, que é uma comunicação afetuosa. Quando você diz assim, Paula, mas o que é exatamente uma liderança humana? É uma liderança presente, Sim. é uma liderança que de verdade está preocupada com as pessoas, tá? Não é só. Tem eu acho que quando a gente deseja que em todos os cantos da empresa cheguem alguns valores, eu acho que a gente precisa contar histórias. Eu acredito muito nisso. Porque no momento em que você está com um líder e ele conta alguma coisa e que aquilo faz um ruído no ouvido, sabe? Não é isso. E aí você precisa contar uma história para acessar dele um outro compromisso que não aquele racional quando ele está na sua frente. História conecta, né? História conecta, né? Então tem uma expressão que eu aprendi num livro chamado Transparência, que eu sou apaixonada por ele, que diz da síndrome dos ouvidos cansados. Então, ou seja, a comunicação, ela precisa cuidar para que, de fato, a gente esteja escutando verdadeiramente. Eu falo que é escutar, inclusive, o que ele não está dizendo. Isso. Né? Escutar ali com tanta atenção que ele está te dizendo uma coisa, mas aquilo não é completo. Não é. E Tem é muito difícil mais. você conseguir chegar nesse ponto. Eu acho que se você... O segredo para mim, porque eu falo isso muito às vezes para o líder que diz que é difícil, se dispa um pouco, tire um pouco o que você acredita. Sabe, assim, entra numa sala com 40 motoristas para fazer um debate de segurança, sem desejar que só você fale. Entra mais e que vazio, né? É mais vazio, eu né? acredito. Aberto, né? Acredito nisso, sabe? De você escutar sem filtro. Sem viés, né? Porque aí, depois que dá uns 10, 15 minutos, as pessoas se soltam. Assim. E aí, às vezes, a gente escuta temas extremamente relevantes nesses debates e que depois a gente vai tratar. E que às vezes um líder fala, pô, Paulo, por que ele falou pra você e não falou pra mim? Eu falei, eu não sei, mas que bom que ele falou pra mim, porque aí agora a gente vai tratar. E a gente vai cuidar. E aí, voltando pro ponto da comunicação, Eliane, eu acho que eu assumi em janeiro de 2019, né? E um ano depois veio a pandemia. E a gente não tinha a menor ideia do que era trabalhar online, né? Ninguém, né? E depois da pandemia, a gente usou a pandemia como uma alavanca, extremamente importante. O nosso negócio parou. Eu não tinha onde guardar os ônibus. A gente parou a operação. A gente só ficou com 6% da operação. Não tinha onde guardar, nós demitimos 1.000 pessoas. Foi, assim, extremamente importante. Por isso, tão importante essa pesquisa Great Place to Work ter vindo depois disso tudo, porque a gente estava muito no escuro. A gente não sabia que efeito tinha dado. Então, eu acho que na época da pandemia, Eliane, a gente se aproximou muito das pessoas, usando muito esse ambiente online. Acho que a gente testou muitos modelos, tá? A gente chama isso de rituais internamente. Okay. Então, um dos rituais mais relevantes para o time, que eles mais valorizam, é um momento que a gente tem que chama de pit stop. Okay. O pit stop, ele acontece online. 100% do time é convidado uma vez por mês. E nesse momento, que é liderado aí por mim, pelo Thiago, que é o diretor comercial, e pela Fernanda, na gerência de pessoas e processos, a gente dá as boas-vindas aos profissionais que acabaram de entrar na empresa. Então, a gente faz um embarque. Aproveita, né? Aproveita, eles se apresentam, isso é muito bacana, porque ele fala, eu tô aqui em Teixeira, sou supervisor da agência de Teixeira, assumi, tá? Então você faz esse embarque e depois a gente pauta os assuntos mais importantes que estão acontecendo na empresa. Então a gente, durante uns 20 minutos, a gente fala disso tudo e depois a gente abre para perguntas com eles. Então o pit stop é um dos momentos que mais aproximam. E nessa comunicação, que eu acho que esse ponto é bem importante, que eu falei sobre a comunicação afetuosa,
Tem uma autora que eu falo que as coisas, quando a gente trabalha muito, né, a gente tem mais sorte. Quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem. Com certeza. E parece que os anjos vão soprando coisas. E eu tinha acabado de É a assumir. competência mesmo, aliada à ocasião. Mas eu acho que tem, assim, às vezes a vida te sopra algumas coisas que você pode passar despercebido, assim. Eu tinha acabado de assumir a diretoria executiva, era dia 20 de janeiro, eu estava fazendo aniversário de casamento, e eu fui assistir uma palestra que meu marido daria, né, num evento grande, e eu estava ali, e de uma hora para outra, né, exatamente antes dele, entrou a Ana Holanda. A Ana Holanda tem um livro extremamente bacana, chamado Escrita Afetuosa. Como encontrar-se na escrita afetuosa. E ela falou durante 30 minutos, eu falei, é isso, o líder não pode falar como se ele estivesse fazendo um decreto, ou como se ele estivesse noticiando algo. Não, precisa falar com proximidade, precisa trazer. E é sempre um diálogo. Sempre. Sempre um Aí diálogo. essa escrita afetuosa vem no uso, a gente levou para a Ana Holanda lá para dentro, ela fez um curso com todos os líderes e tudo, e hoje essa comunicação que a gente faz no dia a dia, dos inúmeros temas, eu acho que ela é informal, ela é próxima, ela usa palavras simples, e dessa forma eu acho que a gente consegue chegar e ter essa compreensão mais próxima. E eu percebo hoje, né, lendo, né, acompanhando você no Instagram, quanto de coração e de emoção tem na sua escrita. Você fala assim com uma verdade muito grande, né? E o que me chamou a atenção desse ponto aqui, né, que eu estou explorando com você, que é a comunicação, o quanto você falou, eu fui lá ouvir os motoristas sobre segurança. Então, há uma gestão também compartilhada, onde eles contribuem com as suas ideias. E isso certamente os engaja mais em todo o processo, né? Então, já poderíamos deixar aqui uma boa prática, então? Sem dúvida. E aí, além disso, no momento em que você escuta, você precisa sair de momentos como esse, eu acredito nisso. Essa é uma realidade que a gente trabalha. A gente sai de momentos como esse com 4, 5 temas que são importantes para aquele grupo. Isso gera um plano e isso a gente depois volta para dar retorno para eles a respeito desse tema. Importantíssimo. Então, assim, a gente tem o Grupo Águia Branca sempre teve uma gestão muito forte do sistema de gestão da qualidade. Durante a pandemia, quando a gente desligou a empresa, a gente perdeu a ISO 9001. E agora, a gente conquistou, mês retrasado, agosto, a gente retomou a ISO 9001, isso é fundamental, sim. Por quê? Porque ela garante que todos os temas que você continuar, eles terão os devidos desdobramentos, eles terão as devidas tratativas, né? Quando você chega num time de líderes ou num encontro de operações, por exemplo, você fala, gente, e aí, quais foram os tópicos que ficaram pendentes no mês passado? Paula, você tinha deixado 2, olha, e esses 2 a gente já cuidou e tal. Eu falei, então vamos para a pauta de hoje e vamos em frente. Então eu acho que esse cuidado faz com que as pessoas, no próximo encontro, Kleber e Eliene, elas estejam tão dedicadas quanto naquele anterior para falar como eles podem contribuir com a empresa. E fica afetuosa, né? Gostei dessa palavra. Eu acho. Acho que se você me perguntar assim, respeito, o que é uma liderança... Né? E vem pelo respeito. E eu acho que o afeto está ligado a essa proximidade, a esse cuidado, assim. E eles se sentem importante, né? Eu fui escutado e agora estou tendo eu fui escutado, teve o plano de ação e teve o retorno sobre... Sim. E assim, eu acho que a gente como líder, importa menos o que a gente fala e mais o que a gente faz. Sim. As atitudes. Recentemente, eu fiz uma imersão na operação, fiquei 3 dias com eles e tive a oportunidade de fazer 2 debates de segurança com motoristas no Rio, em 3 Rios, que é uma operação nossa no interior do Rio, e depois eu fui para Rio São Paulo. E aí a gente tem uma prática que chama corredor de segurança. A gente tem uma operação noturna importante, a gente tem muitas viagens noturnas, e nessa operação a gente chama corredor de segurança quando os líderes vão para a estrada. Tá? Então, no meio da madrugada, o motorista para naquele ponto de parada, os clientes vão lanchar, ele vai para a sala de estimulação do alerta, que é nosso programa de medicina do sono, que ele é submetido a uma luminosidade muito alta, ele faz bicicleta ergométrica sem peso. É todo a gente tem inúmeras ações que fortalecem a nossa segurança, e isso está ligado à rotina da madrugada. E aí, nessa imersão que eu fiz da operação, eu fui para Rio São Paulo, dormi durante o dia,
igual os motoristas, à tarde. Você passou pela jornada. Passei na jornada. Do corredor, como é que E é? aí, corredor tudo, de segurança. Tudo com o nome da empresa. Eu tô Muito gostando, né? interessante, muito interessante. E aí eu estava lá, eu estava frio, estava muito frio. E a gente levou algumas famílias para esse corredor de segurança e os motoristas não sabiam que a gente estava na estrada. E estava o superintendente de operações, os gerentes e tudo. Uhum. E eu achei muito curioso, assim, porque mais de 2 motoristas encostaram a mão nas minhas costas e falaram: Paula, é você mesma? O que você está fazendo aqui de madrugada, Nesse frio? esse frio? Uhum. Você seguiu direitinho dos 3 acordos, hein? Liderança presente. Liderança presente. Eliane, isso tem um poder absurdo, assim. Tem. E você pode estar, sabe, na garagem, numa véspera de feriado. Você pode estar no bolsão. Bolsão é onde os ônibus se encontram antes de irem para a plataforma, para dar embarque. Então, eles ficam no bolsão, que na véspera de feriado, como o trânsito é muito intenso, a gente antecipa a ida dos ônibus. Então, eu falo que o lugar onde eu mais gosto de estar é no bolsão, né? Que os motoristas estão ali se preparando para as viagens e tudo. Isso é presença. Eu acho que isso influencia bastante. E Isso. acaba gerando um exemplo para os seus próprios liderados, né? Sim. Inclusive, essa questão da presença, o fato de você ser mulher, estar na liderança principal de uma das maiores empresas do estado e do país, né, num segmento majoritariamente masculino, Sim, né? sim. Acredito que vocês tenham programas também de diversidade, de inclusão. Inclusive, você tem um podcast, um perfil no Instagram, você citou o perfil, né? Que é o Desafio de Mulher. Isso. É liderança feminina, @desafios.d.mulher. Mulher. Gente, sigam o Instagram, tem muitas mensagens interessantes, inclusive compartilhe um pouco do dia a dia da Paula, Sim, bem legal. sim. Os meninos vão deixar aqui anotado, Isso, né? aqui na parte, é assim que faz, né, na parte de Assim, baixo, Estou né? aprendendo. Pois é. Você acha que a promoção de uma cultura que valoriza a diversidade e inclusão é crucial? Eu acho. Assim, eu carrego na minha história, né? Eu tenho um filho especial. Eu tenho um filho que tem dificuldade intelectual. Okay. E, assim, eu acho que isso me tornou uma líder muito mais atenta aos ganhos dessa diversidade. Então, por quê? Porque quer coisa mais forte do que um líder conseguir que cada um entregue o seu melhor? Cada um. Né? Cada um, em cada posição. Então, se a gente fala que a gente cobra mais daqueles que podem entregar ainda mais, né? E assim, o quanto cada líder, ele pode entregar isso de uma forma muito intensa. Então, eu acho que ser mãe, né? O meu filho trabalha na empresa como PCD, né? E ele faz a contribuição dele e eu vejo quando a gente trouxe vários outros profissionais em que a gente adequou jornada, né? Porque a gente não pode desejar que esses profissionais entreguem o seu melhor se a gente quer que eles façam exatamente como os demais. Quando a gente tem profissionais que têm síndrome de Down e contribuem, por exemplo, em pesquisas, estão lá junto com os motoristas, e o impacto maravilhoso que essas famílias desses indivíduos têm quando eles têm o seu papel dentro do trabalho, ele tem as suas responsabilidades. Seu contra-cheque, né? Exatamente. São bem remunerados. Sim. Então, essa diversidade, a gente tem tido, né? O Grupo Águia Branca está construindo nesse momento uma política de diversidade e inclusão que vai pautar para nós CEOs as prioridades que a gente deve trabalhar. Enquanto isso não está oficializado para toda a empresa, a gente tem buscado essa diversidade dentro daquilo que a gente acredita e enxerga funcionando. De fato, uma empresa de transporte rodoviário de passageiros, ela é predominantemente masculina, né? E aí, eu acho que tem um papel da gente poder encorajar mais mulheres a terem oportunidade de se desenvolver. Vou te dar um exemplo. A gente trabalha vários programas de desenvolvimento de lideranças. Nós somos uma empresa distribuída espacialmente. Uma empresa que atua em 8 estados brasileiros, chega a 700 destinos. Então, repara a importância estratégica de cada líder para multiplicar a mesma cultura, os mesmos valores, as mesmas prioridades, os mesmos indicadores de resultado, porque eu falo que nós somos uma empresa que tem uma gestão humanizada com altíssimo desempenho.
Então, a gente fala, ó, bem-vindos, a gente tem um ambiente que a gente cuida, que é muito que o público disse para nós, né? Os nossos funcionários disse que a gente está como a melhor empresa do estado para trabalhar, mas a gente tem um nível de exigência altíssimo. Engraçado que você falando, eu relembro o que você disse no início do Renan. Ele falou que a segurança, o resultado e a presença. Sim. Olha isso. Exatamente. Presente. Não tem como negociar. Então, a gente trabalha muito, entrega muito esse resultado, mas eu acho que a gente tem trazido uma leveza. Assim, eu acho que a palavra leveza, para mim, ela tem muita força na minha trajetória toda, Kleber e Eliene. Assim, eu acho que no dia que eu fui convidada para assumir esse desafio da diretoria executiva, eu me recordo que eu disse ao Renan que eu queria ser feliz nesse lugar. E ele olhou meio assim, por que a Paula tá falando, né? E eu falei, Renan, eu quero ser feliz nesse lugar. Eu não quero adoecer nesse lugar. E a proporção que a gente cresce profissionalmente e que os desafios são mais pesados, eu acho que a gente tem a oportunidade de rever a leveza com que você vai lidar com os desafios. Eu só tinha 1 ano na diretoria executiva quando veio a pandemia. E foi assim, nossa, Imagina, disparadamente a fase desafiador. Mais... Muito desafiador. Da sua carreira, aí, tá? Da minha carreira, disparado, assim, né? A gente, no primeiro mês, a gente deu 14 milhões de prejuízo. Assim, não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento. Se precisasse de desafio, você achou um local, né? E aí, o que eu acho? Por isso é que eu acho que a gestão, a liderança presente, ela só faz sentido e ela é verdadeiramente empática, cuidadosa, se você tocar o coração do outro. Perfeito. Senão, ele não está inteiro ali. Não adiantou nada. Não é somente um OKR, um indicador. Não é isso. Não é. E se você pergunta e ele te diz aquela resposta pronta, sabe? Esquece, não adiantou nada. Sem olhar nos olhos, né? Não adiantou nada. Então, eu vou dar um exemplo. Durante a pandemia, eu inventei, sem querer, eu não tinha nem ideia de que isso ia repercutir com tanta força, eu inventei o café com castanhas caramelizadas. Como é que seria isso? Pois é. Me explica mais sobre isso. É porque a gente ia para a empresa de máscara, né? Só podia fazer reuniões com 2, 3 pessoas. E eu falava, meu Deus, assim, tava muito difícil para mim. Tava pesado para mim, né? E eu precisava sentar. Eu me lembro de um trabalho que a gente fez em 2020, no segundo semestre, que a gente precisava reduzir 36 milhões de custo da empresa. E o meu marido falou assim, Paula, você não vai conseguir. Eu falei, nossa, nem pensar, hein? Se você que dorme comigo vai falar que eu não vou conseguir, não, eu vou conseguir sim. Me ajuda. Então, por favor. Primeiro você acredita que o resto a gente cuida. Desafio de saúde, tudo junto. Tudo junto e misturado. Então, o que acontecia? Quando a gente chamava um time para poder falar, eu estava com 2 gestores. Gente, então, a gente vai precisar rever a empresa toda. E as pessoas estavam com muito medo, sabe? Eu tava com medo, tava todo mundo com medo. Todo mundo com medo, E aí eu falava, vamos fazer assim, vamos respirar. E aí eu trouxe para vocês, pra gente poder comer junto, castanhas caramelizadas. Eu inventei essa história. Inventei. E aí eu falei, café com castanhas caramelizadas é a composição mais poderosa que a gente pode ter. Sabe por quê? Porque a castanha, ela é um sopro de sabedoria. Ela é um sopro de doçura nesse mundo tão pesado que a gente está vivendo. E aí, as pessoas chegavam e eu falava, olha, castanha caramelizada. Eu Paulo, eu vou comer mais uma. Tudo bem e tal. Era um pequeno potinho que a gente colocou. Isso que eu ia perguntar. É de verdade, não era só um conceito, não, nem pensar. Eu falei, eu preciso levar algo. Era pegava ali. Degustava. Então, a gente serviu o café com 2 castanhas caramelizadas com cada um e tinha um pequeno potinho no meio que você falava, Paula, eu preciso de um pouquinho mais. Aí, pegava mais uma e tal. E às vezes a pessoa chegava e falava, Paula, posso sair com uma? Porque vai que de tarde eu preciso. Pode. Olha, acabou virando um amuleto. Virou. E eu me lembro dessa semana, Kleber. Mas veja bem, era uma bobagem. Entende que era uma bobagem? Mas está ligada à leveza. Está ligada à leveza. E na hora que aquelas pessoas chegavam na sala, eu precisava que elas acreditassem que elas tinham poder de ver o que a gente ainda não estava vendo, mas que a gente estava junto para enxergar. Isso era muito desafiador. O cara falava, Paula, eu falei, gente, a gente vai conseguir. Respira, sabe? Vamos acessar o que a gente já viu. Como é que a gente pode fazer isso? Então, assim, eu acho que nessa liderança,
que traz as pessoas, tem isso. E naquela semana, onde eu inventei, numa terça-feira, a questão das castanhas, e falei, caramba, esse negócio deu liga, hein? Deu liga e tal. O que eu fiz? Comprei um monte de castanha caramelizada. Botei em sacolinhas pequeninas, assim. Deu até vontade de comer agora. Castanha caramelizada com café. Haroldo, É poderoso, dá tá? pra arrumar pro próximo podcast. Haroldo, próximo teremos que ter castanhas. Não, castanhas caramelizadas, botei nas sacolinhas, botei e fiz um cartão de um post-it à mão para cada líder. Na segunda-feira, eu falei pra Larissa, que trabalhava comigo, eu falei, Larissa, manda pra todo mundo. Esse aqui vai pra Aracaju, isso aqui vai pra Salvador, isso aqui vai não sei o quê. E tal. No post-it, na mão, eu acredito demais. E personalizado. Nas mensagens, pode ser simples, boba, mas na mensagem escrita à mão. E o que vem do coração agora, né? E aí, por quê? Porque eles que estavam distantes tinham ouvido Uhum. falar da castanha caramelizada. Só que a gente nem sabia quando que a gente ia poder se encontrar. Nem eu ir lá, porque ninguém podia se deslocar, nem eles. E a gente queria que aquilo chegasse até eles. Porque a gente precisava que cada líder se sentisse muito empoderado. Até porque ele tinha um pepino para resolver ali Enorme, em cada tinha localidade, desafio né? até dizer chega. É. Então, assim, eu acho que essas pequenas, assim, pode parecer lúdico demais. É. Mas eu acredito que isso desperta na gente, sabe, essa... Ai, é quando, sabe uma criança quando já tá cansada, que não quer mais caminhar, e que o pai fala assim, olha, mas essa varetinha aqui é o seu cavalo. Pronto. E é um cavalo, sabe, você vai chegar lá e eu vou pegar o meu cavalo, você vai pegar o seu cavalo e a gente vai chegar lá. Sabe, que aquela criança tira uma força que ela nem sabe que existe. Empodera, né? Traz todo Então, uma talvez, confiança. assim, tem uma palavra que é muito presente na nossa gestão, de todos, que é coragem. Coragem. A gente pergunta muito assim, você tem coragem? Né? Por quê? Porque é de fazer o diferente, é de fazer o novo, né? Tô vendo o Super-Homem ali atrás. Nesse ano teve um mês que foi bem desafiador, foi maio. A gente começou o ano muito bem, com o desempenho lá em cima, e no mês de maio a gente estava sentindo fortemente aí, deu um revés, que eu falei, nem pensar, todo mundo acreditando, vamos embora para frente. O que a gente fez? Comprou 80 barras de chocolate do Super-Homem. Não tem a barra do Super-Homem? Sim. Gente, meu marido falou, Paulo, você vai ter conhecido a doida do Super-Homem, porque você Já era doido da pegou castanha. da castanha. Agora é do Super-Homem. Não, mas é porque a gente ligava para as lojas e falava, eu preciso só do Super-Homem. Paula, tem do Batman, não, Batman não serve. Tem que ser Super-Homem e Mulher Maravilha, a Dani rindo. E aí, naquela ocasião, a gente trouxe uma frase do Super-Homem que fala de coragem. E aí, eu lembrava eles do quão forte nós éramos como time. Tem uma coisa que é muito forte no Grupo Águia Branca como um todo, não é só na divisão passageiros. Nós não somos um grupo de estrelas. Nós somos um grupo que se joga em time. Isso. Então, a Paula recebeu um crachá que tem um desafio, é pesado, que tem que buscar que o time esteja todo e tal, mas a Paula, ela joga com a mesma camisa que o time inteiro tá jogando. E os desafios são inúmeros. A gente tem muita humildade para reconhecer todos os dias, né? Que tem muita coisa que a gente não conhece, ainda não sabe como vai fazer, mas em time a gente encontra. Isso, eu acredito. Isso está ligado, só um minuto, Eli. Isso está ligado a uma pergunta sobre a liderança. Sim. Porque, assim, os líderes eles têm os desafios enormes em seus locais, né? Estão, como você falou, é muito capilarizado, Sim. tem líderes espalhados. Esse olhar da empresa como um todo para esses líderes, esse cuidado deles, como é que é feito isso como uma boa prática? Sim. A gente tem os rituais como o pit stop, que eu comentei, que é com o time todo. Agora tem também um ritual que a gente faz toda segunda-feira, 17 horas, que é a agenda de desempenho. Então, nessa agenda, eu gosto muito de dizer e de praticar as agendas sem hierarquia. Funciona assim. A agenda de desempenho da segunda-feira é uma agenda sem hierarquia. Eu vou te contar como é e vou te falar toda vez que a gente tem um desafio muito complexo, a gente convida pessoas que podem contribuir com aquele tema e a gente faz um pacto no início da reunião. Essa agenda é uma agenda sem hierarquia. A Paula tá aqui junto com vocês, a gente trabalha, cada um traz o seu repertório, a sua experiência, mas a Paula aqui não é a diretora executiva. A voz de cada um tem o mesmo peso. Isso faz uma diferença absurda.
Porque as pessoas se sentem com a abertura para dar a contribuição dela. Deixa o crachá fora da sala. Não tem. E eles sabem que funciona, tá? Uhum. No começo, isso foi novo, né? Porque ficava muito assim, e qual é a opinião da Paula? Gente, se você tem uma agenda que tem essa formalidade, a Paula dá a opinião, acabou a reunião. Uhum. Pra que vai discutir? É melhor ter mandado um A e-mail. Paula já falou, é aquilo que ela quer. Então, assim, eu acho que essas agendas sem hierarquia foi uma experiência que a gente trouxe muito forte. Hoje o time lida, não, aqui pode falar o que você quiser. A Paula tá esperando a sua contribuição. Já virou cultura. Isso é cultura. E que volta para o ponto da comunicação, né? Sim. Da comunicação aberta. Sim. E em cima disso, Paula, assim, como é feito o trabalho dos reconhecimentos, das conquistas dentro da empresa, que é um ponto importante dentro da pesquisa analisado também, né? Sim. Eu acho que a gente tem, mês a mês, se desafiado a construir novos rituais de celebrar. Uhum. Acho que nós não éramos uma empresa que celebrava suas conquistas e acho que a gente hoje tem experimentado muito essa forma de fazer. Quando a gente está com uma empresa muito localizada num local só, é muito mais fácil. Uma empresa que está naquele prédio, você reúne todo mundo, comemora e tudo, então valeu ali. Quando você está com uma operação, né, que você tem vários motoristas que vão chegar às 21 horas na garagem, que vão fazer uma viagem noturna e tudo, tem um outro jeito, vamos dizer assim, de engajar e de celebrar. Então, eu acho que a gente tem buscado esses caminhos. Um dos caminhos que a gente gosta muito é o caminho de vestir aquela vitória. Então, a gente já fez isso algumas vezes. A gente fez isso 3 vezes. Ou seja, ganhamos um prêmio, caramba, arrebentamos, né? E a gente diz isso, porque não mandamos bem. A gente tem uma expressão entre nós, assim, né? De mandamos bem. A gente elabora uma camisa disso e eles amam, porque muitas vezes você pode até ter um motorista que usa uniforme, mas ele chega na empresa com aquela camisa, ele vê a Paula. Por baixo. Então assim, esse é um jeito de celebrar, para dizer, você foi muito importante para a gente ter essa vitória. Então eu vejo isso como uma forma de chegar numa empresa que não tem somente horário administrativo e que chega nessa repercussão. E, às vezes, entrega de elementos. Vou dar um exemplo que eu considero que é uma boa prática. Eu cobro muito dos líderes que cada um deles encontre 3 pessoas que naquela semana tenham feito coisas incríveis e que eles parabenizem essas 3. Pessoalmente. Do jeito que eles quiserem. Pode ser um post-it com um bombom, pode ser um café, o que eles quiserem. E há uma comunicação depois dentro da empresa sobre isso? A gente, às vezes, quando é algum desses reconhecimentos, a gente tem um grupo que chama Time Conexão. No Conexão tem os 82 líderes. Então, quando alguma coisa fica muito emocionante ou alguém, tal, eles vão lá e publicam. Mas eles já sabem que isso é o que a gente espera deles. Então, a gente dizer para o outro uma coisa incrível que ele fez. E que foi muito importante para a empresa. Falar, se possível, escrever. Me marcou muito, Kleber. Eu estive em muitas empresas, né? E me marcou muito o dia que eu encontrei uma pessoa que trabalhou comigo lá na da Casa Financeira. E ela virou para mim e falou assim, Paula, até hoje eu tenho dentro da minha Bíblia um post-it que você me escreveu. Uau! E aí ela falou, você me escreveu, você se lembra, a gente tinha acabado de inaugurar a 20ª agência e tal, e você me escreveu agradecendo. Eu guardo dentro da minha Bíblia. Para pensar a força que isso tem. Então, assim, eu faço isso e desdobro isso com o time para que eles façam. A comunicação individual, ela é muito poderosa. Isso é cuidar. Por exemplo, a gente tem um treinamento de líderes que chama Ninho de Águias. Ninho de Águias, Ninho de Líderes Águia. E aí a gente, nesse ano, começou, e a Fernanda tem um papel fundamental, né? Eu acho que todo líder, a Fernanda como gestora de pessoas, ela diz assim, todo líder também é um gestor de pessoas. Sim. Porque se ficar com imagina, a gente não ia conseguir impactar 100% do time. Só que a gente diz que a cultura, essa cultura que a gente quer, que traz segurança muito forte e que traz essa humanização e essa presença, ela é como uma música que toca na empresa toda. Eu adoro fazer referência com a música.
Adoro. Porque eu acho que significa todos no mesmo tom, sabe? Então, assim, ó, essa música que eu tô ouvindo é a mesma que você tá ouvindo? Paula, a gente tá... E quando a gente escreve, Eliene, com muita presença e com essa proximidade, Sim. o meu time, com muita constantemente, eles falam, Paula, quando você escreveu aquilo em tal comunicação, eu ouvi a sua voz. Sim. Quando eu li, eu ouvi a sua voz. Era o seu jeito de dizer. E quando vocês perguntaram, né, mas tem muitos desafios diferentes no dia a dia e tudo? Gente, tem muito, né? A gente opera... Tem uma operação 24/7, né? Eu citaria Vezes 365. Assim, eu citaria uma que me marcou muito, que foi a paralisação dos caminhoneiros em novembro do ano passado. Sim. Eu estava chegando na empresa e eles me disseram assim, Paula, a gente está com a paralisação de caminhoneiros e a gente tem 32 ônibus parados nas barreiras. Falei, como assim? Era uma segunda-feira. A gente amanheceu com isso na empresa. E aí a gente começou a mapear quem eram as pessoas que estavam nesses ônibus. A gente tinha 1.100 pessoas nesses ônibus, né, que tinham feito viagens noturnas e que estavam parados. E durante 4 dias, a gente trabalhou obstinadamente para tentar entender qual era a melhor operação para a gente fazer. Porque seria uma falta de responsabilidade colocar 40 pessoas dentro de um ônibus com a expectativa de chegar no destino, se naquele trânsito ele encontraria uma barreira. Então, nós fazíamos reuniões às 3h30 da manhã para decidir quais eram os horários que a gente ia colocar a partir das 5 horas da manhã. Já achei que você já estava lá fazendo com os caminhoneiros, porque... Não, mas o caminhoneiro, em todas as paradas, tinham motoristas nossos, motoristas instrutores, que a gente chama. Então, eles sabiam se iam deixar passar, se não iam e tal. Então, a gente entrava às 3h30 da manhã e falava, vamos lá, Teixeira, o que você tá ouvindo aí? Tudo, né? Então, assim, a gente entrava e decidia a operação do dia todo com reuniões a cada 2 horas. O diretor comercial estava de férias, então eu vesti a camisa dele e eu estive à frente de todo o trabalho dos caminhoneiros. E por que eu tô contando isso? Porque o dia que acabou, eu escrevi no grupo de crise, né? E começava assim, acabou. E assim, eu me emocionei muito escrevendo para eles. Já era uma música, né? Acabou. E era, assim, eu me emocionei, eu me lembro tanto, assim, né? Que eu me emocionei dizendo assim, a gente conseguiu. Um final de campeonato. Nossa, assim, e aí eu acho que onde as emoções afloram, Repara, eu acho que tava difícil para todo mundo. Sabe? Então, eu acho que quando a gente entrava, né, 3h30 da manhã, e as pessoas falavam, nossa, Paula, a gente te via tão tranquila ali. Na verdade, eu estava carregando paz, para desdobrar a paz, para a gente ter a nossa máxima inteligência, porque ela era necessária, que as estradas estavam todas paradas. Mas, assim, o quanto que aquilo era o encorajamento para o tom que a gente queria dar para cada líder que estava ali e que a gente precisaria trabalhar durante o dia todo nessa maratona. Então, eu acho, sabe, que trazer verdade, trazer intensidade. Quando a gente diz, que eu acho que é uma coisa que faz diferença na gestão humanizada, Eliene, que dizer assim, os nossos funcionários podem ter a sua família como maior prioridade. E fala, mas Paula, como assim? E os líderes, eles precisam estar atentos para garantir que isso aconteça. Então, a gente pode trabalhar muito, a gente pode dar o nosso sangue, mas o nosso funcionário, ele pode saber que aquele dia em que a esposa foi internada, o que ele pode, e que a gente vai vestir a camisa dele para não deixar a bola sair do campo. Assim, então, eu acho que essa pode versão contar com a de equipe, time, com a empresa, né? Sem dúvida. Eu acho que isso é forte, eu acho que isso é verdadeiro no nosso jogo, sabe? Eles falam que eu não entendo nada de futebol e eu não entendo. Então, eles falam assim, Paula, vai lá marcar esse pênalti pela gente. Sabe? Então, assim, essas associações que são brincadeiras, que são a barra de chocolate do Super-Homem para lembrar da força que a gente tem, que a gente está esquecendo, né? E essas pequenas ações como a castanha caramelizada, né? O quanto que isso pode repercutir nessa gestão mais forte e ela humana, de um time inteiro aguerrido para poder conseguir fazer o seu melhor. E acaba virando também um benefício além do contra-cheque, né? Acaba sendo os benefícios percebidos, que eu acho que daí que vem todo
ganho que vocês tiveram de serem reconhecidos Sim, agora, né, sim. como a melhor empresa para Sim. se trabalhar. Você falando aqui a respeito da operação, a gente como usuário, né, a gente não tem muita ideia da operação. E você falando, veio um aspecto interessante que é assim, você ter, durante aquela crise, você ter 1.000 pessoas, ou seja, quase que 1/3 da empresa na rua. E você ter que gerenciar todo esse contingente e ainda ter acolhimento, esse olhar de acolhimento, sim. Eu acho que é um baita de um aprendizado e um baita de um aprendizado para o mercado também, para que a gente possa aprender com isso. A gente já está, infelizmente, o tempo é curto. Estamos chegando. Dá para dobrar o tempo, não, Haroldo? Não dobrar o tempo, porque é muita informação bacana. Eu não sei se eu atendi as expectativas de vocês, porque a gente fica querendo contar histórias para exemplificar um pouquinho. E são nas histórias que nós estamos tirando as boas práticas, né? A melhor forma é essa. Agora, a gente já está caminhando para o final, né? Estamos. E aí eu acho que agora vem os conselhos aqui para o RH, Paula, que estão aqui nos assistindo. Eu sei que você já trouxe assim, várias boas práticas, liderança com presença, né? Essa gestão afetuosa que eu amei, essa personalização de enviar as mensagens. Eu fiz uma viagem aqui no tempo. Eu também. E aí, o que mais você pode deixar aqui que fará a diferença para todos os RH, gestores que estiverem aqui conectados com a gente? Eu acho que até para ficar como uma lembrança, né? Para falar assim, caramba, vamos desdobrar. Além do café, né? Além das castanhas. As castanhas caramelizadas. E os chocolates. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi com o meu primeiro líder, né? Que é firme com propósito e suave com as pessoas. Eu vou anotar isso. Firme com propósito e suave com as pessoas. Muito bom. E aí esse propósito está ligado aos indicadores que são da gestão da empresa. Esquece, vai se cobrando. Tem acionista, tem acionista. Tem que entregar produtividade, tem que entregar resultado, tem que entregar eficiência de custo, margem operacional. Ou seja, a gente combina aqueles indicadores, todos conhecem. A gente tem uma clareza, quando eu falei da reunião de segunda-feira, é porque a gente cobra isso tudo e todo mundo consegue enxergar como um painel. Responsabilidade como é que a gente tá indo eles, né? Gente, vamos correr porque isso aqui piorou. Como assim? Isso não combina com a gente, eu gosto muito de falar. Né? Porque você chama todo mundo para os brilhos e fala, nossa, não, nem pensar. Então, assim, firme com propósito, suave com as pessoas, significa dizer para nós, né? O significado para nós podemos ser uma empresa de alto desempenho, mas que cuida das pessoas, que trata cada um como a gente gostaria de ser tratado, e que tem esse senso de time, que todo mundo sabe que é humano, que a gente pode eventualmente algum dia não tá bem, mas que o outro veste a nossa camisa e vai lá marcar o gol no nosso lugar. Acho que isso tem muita força. Muito bom. Muito Excelente. bom. Eu acho que quem ficou com caneta e papel na mão anotou várias dicas e boas práticas. Já marcamos o podcast para 2024. Tem vários insights aí que a gente precisa de explorar. Então, assim, gratidão, né? Foi muito bom. A sua presença e a presença de todos que estão aqui nos assistindo. E agora é com você, Kleber. Fazer o encerramento. A gente sabe que a agenda é pesada. Inclusive, vi um podcast seu, que foi um podcast que você conseguiu um tempinho na Enjoy, né? Nossa, foi. Uma loucura, te capturaram ali, colocaram no estúdio, inclusive mandar um abraço para a Enjoycast aí com Wanda Miranda e Leandro Freitas, um abraço para vocês. Eles queriam 1h30, eu falei, só tem 15 minutos, você pegar ou largar. Pegar ou largar. Não fiquem com ciúmes, né? Ficamos mais tempo com ela hoje. Pois acho que a gente está chegando no final. Agradecer a todo mundo que assistiu a gente até agora. Se inscrevam no nosso canal. Acho que é a presença de todos e a visualização que vai fazer com que a gente consiga força para continuar fazendo esse trabalho. E compartilhem, né? E compartilhem, por favor. Novamente agradecer, Paula. Muito obrigado, gratidão. Obrigado, Eli, novamente por partilhar esse momento. Muito bom, né? Muito bom. Estamos ficando craques. A gente se vê na próxima. Bacana. Obrigada pelo convite, gente. Obrigada.